Olá, arianos, como estão? Vamos para a nossa leitura do mês de agosto, então, válida para todos os arianos de Sol, Lua ou Ascendente, tá? Eu recomendo que vocês assistam essa leitura agora e também mais para o final do mês, porque a compreensão da mensagem pode se alterar bastante, tá? Então, vamos lá. Áries, agosto de 2020. Espero que vocês estejam bem, todos vocês. Vamos lá. Um dos panos de fundo, um 6 de espada, fala de transição. Aqui no tarô do Osho, o nome dele é Fardo, então ele é uma transição que tem um pezinho, vamos dizer assim, né? Mas é uma carta que fala de um período de transição, tá? Pode estar falando de alguma mudança também, alguma viagem ou alguma mudança, literalmente falando, para alguns, né? Áries, agosto de 2020, parte afetiva, parte material. Enamorados no pano de fundo, falando aqui de parcerias e falando de escolhas, decisões. Essa carta fala do poder do livre-arbítrio. E o próprio 6 de espadas, sendo uma carta que fala de transição, né? O 6 de espadas fala muito da gente deixar uma situação para trás, uma situação, uma coisa, uma pessoa, um lugar, seja o que for, tá? Deixar algo para trás e seguir em frente, né? Então, o próprio 6 de espadas é também uma decisão, né? Então, temos uma questão de decisão aqui que vai exigir algum desapego, né? Bom, vamos lá. Parte geral. A moralidade, as possibilidades, o controle, indo com a correnteza e a participação. Rainha de espadas, 2 de paus, rei de espadas, as de espadas e 4 de paus, tá? Vocês, essa primeira carta da leitura eu associo com o passado, tá? E daqui para frente já é a energia do mês em si. Então, a Rainha de Espadas aqui mostra vocês bastante criteriosos, bastante racionais, e essa energia vocês já vêm trazendo e continuam com ela nesse mês, né? Então, essa energia de Rainha de Espadas, de Rei de Espadas, fala muito de pessoas que sabem o que querem e sabem também o que não querem, né? Daí a questão aqui da decisão, do tomar uma decisão, de deixar algo para trás, de seguir em frente. O próprio 2 de paus aqui, que fala de possibilidades, né? É uma carta que fala de escolhas também. Vocês aqui com a águia, né? A águia, a carta que, o arcano maior que é associado ao signo de Áries é o imperador, né? E em muitos tarôs o imperador vem com uma águia, que é um símbolo de liderança, né? Então, de certa forma, vocês representados aqui também pela águia, essa visão de longo alcance, né? Olhando, avaliando as possibilidades, qual é o caminho que eu quero seguir. Então, vocês já vêm com essa energia de grau máximo do naipe de espadas, que tem a ver com os pensamentos, com a razão, a racionalidade, né? E essa energia é ótima para tomar decisões, para fazer escolhas, né? E, e realmente avaliando aqui os caminhos, para onde é que vocês querem ir. Para que lado, né? Qual que vocês vão escolher, tá?
Aqui também, né, para quem tem um relacionamento, mostra vocês bem em sintonia, né? O casal aqui do mesmo naipe, né? Ambos avaliando juntos aqui as possibilidades, tá? Para quem já tem, tá? Uma pessoa. O Inclusive, para quem não tem ninguém, o dois de paus pode estar falando aqui de possibilidades, né? E aqui eis que se apresenta alguém que tem muito a ver com vocês, né? Porque vocês abrem a leitura e isso aqui, esse rei de espadas pode ser um alguém que se apresenta. Aqui eu não tô falando de gênero, tá? Aqui, né, eu falei que vocês são essa rainha de espadas, independentemente de vocês serem homens ou mulheres, tá? A leitura termina com um as de copas e um 4 de paus, mostrando uma energia nova aqui. Se aqui existe uma dualidade, uma decisão a tomar, uma escolha a fazer, aqui então a gente já viu essa questão da escolha sendo feita e aqui também, né? Aqui não há mais a dualidade, aqui há a unidade, né? Tá muito bom, termina com uma carta aqui que fala de parcerias, né? Então, ao nível amoroso, tá muito bom a nível de parcerias, parcerias amorosas, tá? Parcerias de uma forma geral, mas de uma forma do ponto de vista amoroso tá bem favorável aqui para um começo que tem essa tendência de se tornar algo sólido, tá? Uma coisa também, só um minutinho, bebê mago. Essa energia de rainha de espadas e do próprio rei de espadas aqui mostram que eu falei, né? Vocês muito criteriosos, então vocês não querem qualquer coisa, vocês não querem qualquer pessoa, vocês estão fazendo boas escolhas aqui, né? Estão exigentes e ok, né? Não tem problema nenhum nisso, tá? E como eu disse, né? Se isso aqui tiver, para alguns, tiver a ver com vida amorosa, aparece alguém aqui compatível com essa exigência, né? Então, vocês exigentes, essa pessoa também exigente e vocês combinando bastante ali, tá? Na parte afetiva agora, porque isso aqui foi a parte geral, né? Eu até falei algumas coisas de vida amorosa aqui, mas é a parte geral da leitura, tá? Então aqui fala de coisas novas, fala de parcerias, né? Bom, parte afetiva: diabo, 4 de ouros, valete de copas, 10 de ouros e a força. O diabo, e junto com 4 de ouros, abrindo a leitura aqui, né? São duas cartas que mostram um certo apego ou um certo ar assim controlador, dominador, né? Que tem inclusive esse rei de espadas aqui, chama-se o controle, né? Então vocês vêm trazendo essa energia aqui para quem está numa relação, tanto você quanto a outra pessoa podem ter essa energia um pouco dominadora, um pouco controladora, né? E para quem não está num relacionamento, de toda forma, vocês têm essa energia aqui, tá? Para alguns, isso aqui pode estar falando de apego mesmo, apego a uma pessoa, apego a uma ideia, tá? Há aqui também uma certa proteção, né? No 4 de ouros, essa moeda aqui na frente do coração, como se fosse uma espécie de proteção, né? Alguém que se resguarda para não mostrar tudo, né? Para não se sentir vulnerável, para não se abrir completamente,
tem um certo medo aqui nessas duas cartas, né? Um medo de se mostrar completamente, um medo de se sentir vulnerável, tá? Então aqui é uma energia que precisa ser trabalhada, né? Vocês já vêm com essa energia e ela continua aqui no 4 de ouros, tá? Esse valete de copas, ele geralmente é uma carta que fala de alguém que se abre aos poucos. Então é positivo, né? Se aqui há um certo resguardo, uma certa proteção, aqui há uma abertura, por pequena que seja, tá? O valete de copas é uma energia amorosa, o valete de copas é uma energia de novidade, né? Então, para quem tá solteiro, por exemplo, essa carta fala muito de novidade, de mensagem. E aqui, né, já que eu comecei a falar dos solteiros, continuando a falar dos solteiros, temos aqui então uma energia bastante inicial, né? Valete e as de copas. Só que vocês já idealizam aqui um 10 de ouros, né? O que é um 10 de ouros? É um casamento, né? Um 4 de paus também. Se essa energia saiu aqui, né, o 4 de paus e o 10 de ouros, quer dizer que isso é possível, não quer dizer que isso vai se tornar real nesse mês, né? Eu não tô falando aqui que você vai conhecer uma pessoa e nesse mês você vai se casar com ela, né? Ela aparece aqui mais como um ideal, mas se tá aqui é porque essa possibilidade existe mais à frente, obviamente, tá? A carta da força fala de domínio do ego, lembrando que o diabo, abrindo a leitura aqui, é uma carta muito associada a ego. Quando a gente fala de ego aqui, né, num contexto mais espiritualista, vamos dizer assim, a gente está falando do nosso eu inferior, né, o nosso eu que tem limitações, que se deixa limitar, né, por pensamentos, por sentimentos e muitas vezes inconscientes, tá? Então é bacana vocês terem começado aqui com o diabo e terminado com a força. Mostra aqui uma evolução, um autoconhecimento, um autodomínio, né? Porque aqui tem um controle que é diferente de autodomínio, que tem a ver com autoconhecimento, tá? Então saibam distinguir aqui quando vocês se controlam e se reprimem, de quando vocês se autoconhecem e consegue dominar o seu lado sombra, o seu eu inferior, o seu lado limitado, né? Para quem já tem um relacionamento, então aqui vale o que eu já disse aqui, uma energia um pouco controladora, né? Que pode ser da sua parte, mas pode ser do outro também, é uma coisa aqui recíproca, me dá a sensação, enfim. Mas a leitura é para você, então vou falar que isso aqui tem mais a ver com você, tá? De toda forma, há aqui com o valete de copas uma energia mais amorosa, né? Do tipo assim, você ou vocês, né? Baixando a guarda um pouquinho, né? Uma energia mais amorosa mesmo, menos controladora, mais humilde, mais se abrindo de uma forma amorosa, tá? O 10 de ouros é uma carta de estabilidade, super bacana para quem já tem um relacionamento, e a força mostrando aqui esse autodomínio aqui dessa atitude aqui um tanto quanto controladora, né? Vocês se conhecendo mais, tá? Na parte material, lembrando que no final da leitura eu vou fazer cruzamentos e a gente vai ter outras mensagens além dessas que eu já tô dando aqui, tá? Rei de ouros, 7 de copas, as de paus, 10 de espadas e o mundo. Tá bacana aqui também, tá? Rei de ouros já abre a leitura mostrando que vocês já vêm de uma energia aqui de abundância. Vou explicar, tá? Porque não quer dizer que todo mundo aqui tá rico, ganhou dinheiro e vem dessa energia. Não, né? Mas vocês estão com essa energia, vocês estão com
espírito, vamos dizer assim, né? Espírito de ganhar dinheiro. O que é o Rei de Ouros? É alguém que sabe ganhar dinheiro, sabe lidar com a matéria, sabe trabalhar, enfim. Então tem aqui uma energia de ambição bacana, tá? Sete de Copas se apresenta aqui, né, como segunda carta, já entrando na energia do mês, falando de opções também, né? Veja aqui, né? Opções, né? Decisão. Então, há aqui realmente uma necessidade de fazer alguma escolha, de tomar alguma decisão a nível material. Quando a gente está falando dessa linha material aqui, é trabalho, dinheiro, negócios, tá? Então, o Sete de Copas fala de muitas opções, muitos sonhos, muitas possibilidades, porém, vocês vão ter que enxugar isso aqui um pouco, tomar decisões, fazer escolhas, tá? Por que eu tô falando que vocês vão ter que enxugar um pouco isso aqui, né? Porque temos um 10 de espadas refletido aqui com esse 7 de copas. E o 10 de espadas fala de finalizar algumas coisas, né? Finalizar e começar uma nova etapa, que já vem aqui com o As de Paus, né? E o As, assim como eu vi aqui, né, possibilidades e o As, né, então aqui mais de uma possibilidade e aqui um As falando da unidade, né, aqui também mais de uma possibilidade e um As de paus aqui falando de unidade, né. O 10 de espadas é uma carta positiva ao nível material também, porque ele fala de finalização de uma etapa difícil, né? E ele vem junto com o mundo aqui falando da finalização de um longo período para alguns, né? Claro, se você não está sentindo nenhuma dificuldade, essa mensagem não é para você, tá? Mas para quem passou aqui ou está passando por um período de dificuldade, há duas cartas, né? Falando claramente aqui de um fechamento dessa etapa, tá? Essa carta tem uma imagem feia, né? O personagem da carta com as 10 espadas fincadas aqui nas costas dele, porém, atrás, né, dessas espadas tem um sol nascendo, um novo dia nascendo. Então, é uma carta que fala de um renascimento. E a carta do mundo é a última carta, é o último arcano maior do tarô, fala de um fechamento de um grande ciclo. É um processo, não é de uma hora para outra, mas vocês já vêm passando por esse processo, não é de hoje, né? E aqui ele vem como última carta, isso quer dizer que isso ainda pode continuar por um tempo, tá? Mas aqui a gente já vê a finalização de uma etapa difícil, né? E o mundo falando de fechamento completo, né? Fechamento completo, tá? Essa carta fala de plenitude também, sucesso. Para alguns, isso aqui tem a ver com internet, conexões com pessoas de outros lugares do mundo, para alguns, tá? Esse novo começo também, essa nova etapa aqui na vida material de vocês, depende também de como vocês estão passando aqui por uma finalização de uma situação difícil, né? Esse 10 de espadas, uma transição, como eu disse aqui no 6 de espadas, né? O 10 de espadas, ele fala muito da gente finalizar uma forma de pensar também, né? É um 10 de espadas, espadas tem a ver com os pensamentos, com a mente, né? Finalizar uma forma de pensar que tem a ver com a vida material, tá? E o mundo aqui é, né, como eu já disse, é fechamento de ciclo, mas é uma carta de sucesso também, tá? É a última carta, pode ser algo que vem mais pra frente,
Tenham isso em mente, mas é uma das cartas mais positivas do tarô. Domínio dos 4 elementos, né? Terra, fogo, ar e água. Então aqui, né, é como se vocês já estivessem passando por esse processo, é uma transição, né? É uma transição. Vocês veem que eu falei aqui que vocês já estão com esse espírito de Rei de Ouros, né? Tem muitas opções à frente. Aqui já tem uma energia inicial, porém aqui ainda vem 2 cartas falando de finalização, né? A carta que vem depois do mundo, né? Tem o louco, mas o louco é uma carta que fala de infinitas possibilidades. A carta que fala mesmo de um novo começo é um mago, né? É a carta que vem aqui depois, né? Mas é como se vocês estivessem nessa transição, né? Tem coisas finalizando, coisas começando, tem mais uma grande etapa de vida ainda vai se finalizar para dar aquele começo real mesmo, pleno, né, na carta do mago. Cruzando as cartas. Primeiro eu vou falar das colunas, tá? Então essa primeira coluna aqui tem a ver com passado, né? Rainha de espadas, o diabo e o rei de ouros. Então, materialmente falando, essa combinação tá perfeita. A rainha de espadas sabe o que quer, sabe também o que não quer, né? Tem uma energia nesse tarô de moralidade, né? De querer fazer tudo certinho também, tem isso, tá? Diabo é uma carta que, materialmente falando, é ótima porque fala de ambição junto com o Rei de Ouros. Então, vocês com esse espírito, né? Vocês bem focados aqui na vida material, né? Pelo menos aqui, tá? Aqui, possibilidades. Eu vou falar uma coisa que tá aqui também, né? Porque temos uma rainha e um rei e um diabo no centro, né? Então a rainha e o rei pode estar falando aqui de um casal. Eu diria que vocês têm a mesma força, vocês têm lá as suas diferenças, né? Mas tem a mesma força, né? Aqui aparece o rei, a rainha de espadas com o rei de ouros e aqui a rainha com o rei do mesmo naipe, né? Eu falei de diferenças por conta aqui da diferença de naipe, mas vocês têm muito em comum também no sentido da mesma força, né? Pode até haver aqui uma competição, vamos dizer assim, a um nível de força, uma certa competição, tá? Me deu essa sensação, tá? Cuidado para isso não se tornar algo tóxico, né? Essa competição de forças, né? Aqui já entrando então na energia do mês de agosto, 2 de paus, 4 de ouros e 7 de copas. Então, 2 cartas aqui que falam de mais de uma possibilidade. O 4 de ouros é uma carta que fala de uma estabilidade, tá? É aquilo que já é certo, né? E porém aqui a gente tem algo que é ainda incerto, que é ainda desconhecido, outras possibilidades, infinitas possibilidades, né? Só que vocês, de certa forma, querendo uma certa segurança, né? Então, é algo que tá tirando vocês aqui um pouquinho da zona de conforto, né? Aqui no centro, Rei de espadas, valete de copas e as de paus. 2 energias iniciais, então, junto com o rei de espadas, vocês bastante controladores, sabendo o que é que vocês querem, aquilo tudo, né?
Agora, esse controle aqui, a um nível emocional, especialmente para quem está solteiro e vai começar aqui um relacionamento, essa energia já não é tão positiva, né? Porque há uma certa. Esse excesso de controle, esse excesso de racionalidade tem muito a ver com essa proteção que eu falei aqui no quatro de ouros, né? É uma espécie de defesa, tá? Mas, de toda forma, você se abrindo, como eu disse, se abrindo aos poucos, tem uma energia de atração aqui com o as de paus também, então tem uma paixão aqui, né? Uma novidade, tá? Principalmente para os solteiros. E para quem já está em um relacionamento, a gente pode estar falando aqui também de uma energia mais amorosa, mais, né, menos controladora, né, mais amorosa, mais gentil, enfim. As de copas, 10 de ouros e 10 de espadas. Então, duas cartas de número 10 aqui. Os 10 falam de fechamento de ciclo e já vem junto aqui com o as, né? Então, esse 10 de ouros a um nível material excelente, 10 de espadas falando de finalização de situações difíceis para alguns, né? E o as de copas mostrando um novo começo. E esse novo começo para muitos de vocês tem a ver com a vida amorosa, porque temos aqui um as de copas. E aí tô falando mais para os solteiros, né? Para quem já tem um relacionamento, a gente pode falar também de uma nova fase dentro do relacionamento, tá? Onde finalizam-se formas de pensar, onde há uma estabilidade bacana e uma nova fase amorosa, né? Copas. Então aqui é como se vocês estivessem finalizando formas de pensar que não eram positivas, tá? Mas está chegando ao fim. O 10 de ouros, materialmente falando, excelente, né? E um as de copas, uma nova energia aqui. Bom, leitura termina com 4 de paus, força e o mundo, plenitude, autoconhecimento, autodomínio, que é diferente de excesso de controle, tá? Boas parcerias. Para quem já tem um relacionamento, aqui tá excelente. Para quem não tem, isso aqui é um potencial, né? Algo muito inicial ainda, mas que tem esse potencial. Tem aqui o símbolo do infinito, né? Falando do o dar e o receber, tá? De forma contínua. É um aprendizado também, né? Inclusive, essa carta aqui, né? Não, a imagem é bem pequenininha, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui são 4 pessoas, né? E cada uma tá com uma mão assim e uma mão assim, né? Uma simbolizando o dar e o outro, né? O dar e o receber, né? Uma mão simbolizando o dar e a outra mão simbolizando o receber. E o mundo, né? Finalizando a leitura, falando de plenitude, sucesso, para alguns aqui alguma conexão com pessoas que estão distantes, enfim. Boas parcerias, um momento de transição. Cruzando as cartas em X, Rei de Ouros com 4 de paus, parcerias que podem gerar abundância, né? Parcerias estáveis, sólidas. Rainha de espadas com o mundo. Aqui vocês fechando um ciclo também com relação a formas de pensar, muito moralistas também, tá? Muito rígidas, né? Tem a ver com esse 10 de espadas aqui, né?
finalizando uma forma de pensar muito moralista, muito rígida, muito crítica, por aí vai, tá? 7 de copas com as de copas, 7 de copas falando de opções, então vocês fazendo uma escolha, né? O as, o 1. E quando a gente faz uma escolha, né, ao mesmo tempo a gente faz uma renúncia. Por que que eu tô falando disso? Temos um 6 de espadas e o 7 com o as forma o 8 de copas, que também é uma carta de soltar, de deixar ir, né? De fluir aqui, ó, ir com a correnteza, né? O 2 de paus com o 10 de espadas dá a mesma mensagem, né? Porque o 2 fala de possibilidades, junto com o 10 de espadas, vocês finalizando algo, né? Ou seja, fazendo escolhas, né? 4 de ouros com 10 de ouros, estabilidade material. Vamos finalizar com a última carta. Eu não falei, né? A primeira carta foi a Rainha de Espadas, a carta central, um Valete de Copas, e a última carta, a Carta do Mundo, né? Então, vocês saindo um pouco da energia de Rainha de Espadas, e aí eu tô falando da energia da Rainha de Espadas no seu aspecto negativo, que é muito moralista, muito crítica, muito dura, muito exigente, muito. Enfim, para uma energia um pouco mais humilde, de valete de copas, né? Uma energia mais amorosa, mais aberta, né? E o mundo na última carta, fechamento de um grande ciclo, uma carta bacana, tá? Vamos lá. Áries, agosto. Quis saltar o anjo da guarda, uma carta de proteção. Novo amor também quis saltar. Para quem tá querendo um novo amor, a leitura tá realmente propícia, né? Eita, mas tá demais, hein? Quis saltar a completude também, que é uma carta que tem a ver com relacionamentos amorosos. Áries, agosto. Liberdade, bênçãos, excelente. Vou ler a carta da liberdade e eu adoro essa carta. Vocês vão ver, a mensagem dela é fantástica. Liberdade. A cada um de nós pertence o mais belo par de asas que poderia existir. A essas asas chamo liberdade. Você é e sempre será livre, embora eu saiba que algumas vezes talvez você não se sinta assim. No decorrer da vida, vez ou outra, você acaba se esquecendo de suas próprias asas, o que faz com que se sinta aprisionado em um ego pequeno e ilimitado, incapaz de voos soltos que só a sua essência é capaz de arriscar. Todos nós, quando nascemos, fomos de algum modo moldados para corresponder ao que era esperado de nós e tivemos as nossas asas cortadas para que não voássemos para longe demais. Mas, como seres divinos que somos, nossas asas sempre voltam a crescer. São elas que nos impulsionam a ir além das fronteiras que o mundo nos impõe. São as nossas asas que nos convidam a arriscar, a acreditar, a confiar. São as nossas asas que nos empurram na direção do novo e nos pedem para acreditar na nossa capacidade de superar limites. São as nossas asas e somente elas que nos dizem o quanto somos livres para voar. Se a liberdade veio convidá-lo para um voo hoje, comemore. Torne-se cego para o que você vê ao seu redor e aprenda a olhar para dentro de si mesmo. Torne-se surdo para o que lhe dizem as pessoas e ouça apenas a voz da sua própria alma, que neste exato momento sussurra suavemente em seus ouvidos, incentivando-o a acreditar-se capaz de voar. Esta carta veio lhe trazer a mensagem de que você é poderoso o suficiente para libertar-se de qualquer situação limitadora que esteja vivendo ultimamente. Chegou o momento de descobrir a sua própria força transformadora e mudar o que vem aprisionando você.
A liberdade veio hoje lhe dizer que se você vem ensaiando um voo ultimamente, chegou o momento de abrir mão do medo, sacudir suas asas e arriscar. Este é o seu momento. Liberte-se. É isso, arianos. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem um like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações e assistam essa leitura no final do mês, que, como eu disse, a compreensão da mensagem se altera com o passar do tempo, tá bom? Namastê!